Olá meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vocês acreditam em lobisomem? Cachorro não faz isso, galera, ó. Ó. Olha a altura que tá esse galo, ó. Veja também o ataque que aconteceu em São José dos Pinhais, onde vários animais foram achados mortos. Vários locais do mundo registraram a presença de um ser abominável que anda em noites de lua cheias. Várias pessoas aqui no Brasil já presenciaram ele agindo e por onde passa deixa um rastro de sangue. Antes de começarmos este vídeo, clique no link aqui na descrição para você entrar no grupo do Colégio do Medo. Esse é um novo grupo oficial do Colégio do Medo. O primeiro já não uso mais, devido a muitas pessoas entrarem para fazer bagunça. Lembrando, se você não for ajudar o canal, nem entre no grupo do WhatsApp. Eu uso vários vídeos que aparecem no grupo do WhatsApp para fazer os vídeos aqui do canal. Então, se você tem histórias interessantes e tem alguns vídeos muito interessantes do que acontece no Brasil, você coloca lá no grupo do WhatsApp do Colégio do Medo. E dependendo, eu posso fazer vídeos para o canal do Colégio do Medo. Lembrando, só entre se você for ajudar, divulgando nossa fanpage dos grupos, divulgando os nossos vídeos nos grupos do WhatsApp. Se você não for fazer isso, é melhor nem você entrar. Eu te agradeço, e se você quiser fazer parte do grupo do Colégio do Medo, clique no link aqui na descrição e entre no nosso grupo do WhatsApp Colégio do Medo Oficial. Este vídeo eu recebi no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. Ele é muito interessante, onde durante a noite uma pessoa filmou os ruivos aterrorizantes. Será um cachorro? Será um lobisomem? Repare e escute o áudio. Também recebemos este vídeo onde um galinheiro foi atacado. E aí percebemos várias galinhas mortas e algumas em locais bem altos. E no final quase do vídeo, o rapaz mostra o local por onde supostamente passou a criatura que atacou o galinheiro. Olha, comeu o outro daqui. Olha aqui. Olha a situação desse. Então, ó, vocês falam, ó, não tem onça. Olha aqui onde o galo saiu. Olha esse. Olha esse. Ó. Olha a altura que tá meu galo, ó. Olha por onde entrou. Ó, o saco restaurado. Olha. Entrou por esse vão, ó. A altura aqui, ó. Olha só o outro viveiro. Ó. Olha aqui, entrou aqui, comeu daqui, estourou aqui, comeu aqui. Então, meus alunos, o que poderia ter atacado esse galinheiro?
pelo meu conhecimento e o tempo que eu já vivi e permaneci em roças, sítios e fazendas, o que poderia ter atacado esse galinheiro teria sido o gambá. Este animalzinho, conhecido também na Amazônia como mucura, na Bahia, suruê ou saluê, no Nordeste ele é conhecido como caçaco ou timbu, no Mato Grosso e Paraguai, micurê, e no resto do Brasil as pessoas conhecem ele como gambá. E ele ataca galinheiro. Eu já vi e presenciei o que ele é capaz de fazer. Então, pelo local que o animal passou no galinheiro, podemos ver que ele escala. E o gambá, ele escala muito bem, não importa o local. E até onde as galinhas no alto foram atacadas, já comprova que o animal andava por alto. Ele é como se fosse um rato, porém ele tem 5 dedos como ser humano, o que deixa ele muito mais ágil para escalar onde quiser. Então, eu, pelo meu conhecimento, neste caso não foi lobisomem, mas há relatos de ataques ferozes, como o que aconteceu semana passada em São José dos Pinhais, na rua Faustino Sabota, na região da colônia Zacarias. Durante a madrugada, vários animais teriam sido dilacerados por um animal que até agora não foi identificado. E o fato gerou uma intriga ao proprietário da chácara, que não ouviu nenhum sinal de ataque às suas criações. Foram o total de 17 galinhas, 9 patos e 6 ovelhas, o que descarta que o animal não era pequeno. Isso sim, para atacar uma ovelha, o animal tem que ter pelo menos o tamanho de um cachorro. Além das 6 ovelhas mortas, um gato também foi morto. E algumas ovelhas estavam ainda agonizando no gramado quando a equipe da guarda municipal chegou ao local. A maioria dos ataques foram nas pernas e os patos e galinha estavam com uma perfuração na região do meio do peito, sem nenhuma marca de sangue no local. Nesse caso sim, teria sido um animal muito maior do que um gambá. Será que foi o lobisomem? Ou o famoso chupa-cabras? O fato é que as pessoas estão com medo e esses ataques continuam pela região. E vocês, o que acham? Coloque aqui no comentário a sua opinião. Se gostou do canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. E até a próxima!